Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Matheus Damasceno Schneider e eu vou apresentar um trabalho aqui ao professor Maxwell referente à disciplina de Fundamentos de Programação Paralela e Distribuída no IFES Campus Serra. O meu tema ele é sobre o Apache Goblin e eu vou começar aqui, explicando um pouco sobre o que é o Apache Goblin. Então vamos lá, o que é o Apache Goblin? Para que ele foi desenvolvido? Para que ele foi... Primeiro eu quero falar um pouco sobre o que é a Apache, E depois eu vou explicar um pouco da história do Goblin em si. E mencionar que ele não nasceu a princípio na Apache, ou ele não foi liberado para a Apache, para os servidores da Apache, mas em princípio ele foi desenvolvido por outra empresa, mas enfim. Primeiro, o que é a Apache? A Apache ele é um serviço que funciona em HTTP, ou seja, ele é um servidor HTTP, que ele foi criado em 1995 por um grupo de desenvolvedores. E ele tem como objetivo servir como isso mesmo, ele é um servidor para aplicações, é um servidor HTTP. E agora eu vou falar um pouco sobre o que é o Goblin. O Goblin, ele nada mais é do que uma estrutura hoje de código aberto e que ele foi desenvolvido para integração de dados em grande escala, ou seja, ele foi desenvolvido para soluções de Big Data. E ele foi projetado primeiramente, para simplificar e automatizar projetos de ingestão e replicação e gerenciamento de dados entre fontes heterogêneas, ou seja, dado diversas fontes, e um grande volume de dados, ele foi projetado para lidar com isso, com esse processo de ingestão, de replicação, do gerenciamento de dados, E agora eu vou falar um pouquinho sobre quem são os criadores do Apache Goblin, A princípio, o Apache Goblin ele foi originalmente desenvolvido pela LinkedIn, pela empresa LinkedIn, e eu não encontrei dados sobre esse desenvolvimento, assim, sobre quem foi o conceptor e por aí em diante, mas ele foi desenvolvido pela LinkedIn e posteriormente ele foi agregado ao Apache Software Foundation, que é um servidor, e aí ele passou a ser um projeto de open source. E o que é um projeto de open source? Como o nome já diz, é um projeto de código aberto. E projetos de open source a gente não possui um criador específico, tendo em vista que ele é realizado por parte da comunidade, a comunidade que agrega a esse projeto. Então, assim, no final das contas, o Apache Goblin ele não tem um criador específico. E o próximo tópico que eu vou falar é sobre os objetivos, do porquê que o Apache Goblin ele foi criado, para que ele foi projetado, Então, como eu disse lá no começo, ele foi criado para solucionar problemas de Big Data, ou seja, como aqui está bem descrito, que ele foi projetado para simplificar e automatizar processos de ingestão, replicação e gerenciamento de dados entre fontes heterogêneas, e ele resolve alguns problemas. E aqui eu listei alguns problemas que ele pode estar resolvendo, Então, o primeiro deles é a ingestão de dados. Então, ele facilita a ingestão de dados de diversas fontes, como banco de dados, logs, APIs, e tudo isso de maneira eficiente e facilmente escalável. E ele também resolve o problema de processamento de dados. Ele oferece um suporte que é complicado de ser utilizado, mas oferece o suporte para um processamento de dados durante a ingestão. Ou seja, quando você está imputando dados dentro da solução, ele oferece o suporte ao processamento de dados também. E ele permite a aplicação de transformações e de você fazer o processo de linter do seu processo, Você pode limpar os seus dados também. Então, como aqui está escrito, ele oferece o suporte ao processamento de dados durante a ingestão e permite a aplicação de transformações, aí limpezas e outras operações no momento em que os dados são movidos para o sistema de destino. Aí o outro dos objetivos, escalabilidade. Ele foi projetado para lidar com grande volume de dados e ele é escalável. E ele pode ser implantado em ambientes distribuído para garantir o processamento eficiente de grandes conjuntos de dados. Continuando aqui,
Um dos objetivos é que ele fosse de fácil integração com o Hadoop, né? E aí depois eu vou explicar um pouquinho sobre o que é o Hadoop. E aqui, né? Integração com o Hadoop. Embora ele não seja um sistema exclusivo do Hadoop para integração com o Hadoop, o Goblin ele é frequentemente utilizado em conjunto com o Hadoop para lidar com grandes quantidades de dados distribuídos, né? E aí, né? O que é o Hadoop, né? O Hadoop ele é um framework e ele é de código aberto também, assim como o Goblin, né? E ele foi projetado para armazenar e processar e analisar grandes conjuntos de dados distribuídos em clusters de computadores. E assim, o projeto do Hadoop ele foi iniciado pela Apache. E ele se tornou um componente fundamental no campo de processamento de dados de larga escala. Se eu não me engano, ele acho que se não é o mais, é um dos mais utilizados hoje no mundo. Ele é utilizado por diversas empresas. Então, assim, o Goblin ele facilita muito a integração com o Hadoop. E agora nós vamos falar um pouco sobre a arquitetura do Goblin, né? Aí aqui eu tenho uma imagenzinha para descrever como é que funciona a arquitetura do Goblin. Então, assim, primeiramente o Goblin ele é configurado através de um arquivo de configuração. Então, ele utiliza um sistema de configuração e esse sistema ele é baseado em arquivos para definir as propriedades e os comportamentos de trabalho de ingestão. Ou seja, tudo aquilo que você quer imputar no sistema é através desse arquivo de configuração que você vai definir. E isso também ele vai definir os detalhes sobre as fontes de dados, ou seja, sobre esse Goblin MySQL DB ou qualquer outro banco de dados, né? São detalhes das fontes de dados. Os destinos para onde você vai publicar ele no final. Hadoop, aqui nessa imagem nós temos o Hadoop, né? E os extratores, os escritores, que são coisas que eu vou explicar posteriormente. E a programação de execução, de como que esse job vai ser executado. Aí, primeiramente, a gente tem esse scheduler, não sei pronunciar, que é esse job aqui, o primeiro job que ele vai rodar. Para que ele serve? Ele é um job de agendamento. Ele serve para que você, quando for utilizar o Goblin, você possa agendar e configurar a execução dos trabalhos em momentos específicos, sacou? Então, isso pode garantir que as tarefas de ingestão sejam executadas de acordo com a programação pré-definida. Então, o scheduler ele nada mais é do que um job de agenda. Aí depois ele tem um job executor, que ele vai fazer? Ele vai de fato executar. Ele vai pegar os dados que foram imputados e vai executar. E o que é a execução do Goblin? Ela consiste nesse work unit aqui, que é chamado de... que é basicamente o que o nome já diz, né? Que é uma unidade de trabalho. E esse daqui, esse work unit, ele é o coração do Goblin. É onde tudo acontece de fato. Então, o que ele é? Ele é uma unidade de trabalho e ele representa uma tarefa independente de gestão de dados. Ou seja, cada work unit, ele é único e ele vai conter informações específicas sobre o que extrair, de onde extrair, para onde escrever e como processar esses dados. E lá dentro, ele vai fazer todo esse processo. E tudo isso, ele é descrito no arquivo de configuração. Aquele arquivo que eu tinha citado anteriormente, né? Depois disso, aqui nós temos uma visão maximizada do que é o processo e as tarefas que elas são executadas dentro do Work Unit. Então, o primeiro processo que é executado é o processo de extração, que ele é feito por esse extractor. E esse extractor ele é responsável por extrair esses dados das fontes de dados do Work Unit. E, aliado a isso, né, o Goblin ele oferece para a gente vários extractors pré-construídos para diferentes tipos de fontes de dados. Isso, assim, é muito útil, né? Porque tem banco de dados, tem logs, tem APIs, enfim. Aí, seguindo, tem esse converter, que ele vai processar os dados. E depois a gente chega para essa parte da checagem de qualidade, né? E por fim, mas não menos importante, tem o Data Writer, que é esse cara aqui.
que é onde de fato vai acontecer a inscrição, onde que ele vai escrever e os dados extraídos e nos destinos que a gente especificou no Work Unit. Então, e tipo assim, também existem vários data writes disponíveis para diferentes tipos de sistemas de armazenamento, como HDFs da vida, né? E por fim, o processo ele se finaliza nesse publish, que é onde de fato vai ser que isso vai ser publicado, que os dados serão publicados e escritos no destino. Nesse caso aqui, nós temos como exemplo o Kafka e o Hadoop, que são outras soluções da Apache. E essa etapa também ela pode envolver operações adicionais, como atualização de metadados, para rastreamento e gerenciamento do estado de tarefas, e por aí vai. A gente pode, nesse momento aqui, a gente pode imputar vários outros metadados, enfim. E por fim, mas não menos importante, nós temos o módulo aqui de métricas e monitoramento, né, que é esse Metrics Platform aqui. O que ele é? Ele fornece um sistema de métricas para monitorar o desempenho e o estado atual do sistema. E as métricas elas podem ser integradas a sistemas de monitoramentos externos. E isso daqui é muito importante, tá? Você pode integrar ele com o Google e por aí vai, né? E agora, vamos lá. E aqui eu estou especificando de forma textual o que está descrito na imagem. Então, o que o arquivo de configuração ele faz? Ali o Goblin utiliza um sistema de configuração baseado em arquivos para definir propriedades e comportamento do trabalho de ingestão. Ou seja, essas configurações podem incluir detalhes sobre as fontes de dados, os destinos, os extractors, os escritores, que são os writers, né? E a programação, a execução, entre outros, diversas coisas. Aí, a especificação do que é o job de agendamento, que ele pode ser agendado para realizar tarefas quando a gente quiser. Aí sobre o coração do Goblin, que é o Work Unit, né? Que é a unidade fundamental de trabalho do Goblin, é chamado de unidade de trabalho e representa uma tarefa independente de ingestão de dados, ou seja, o Goblin ele é executado com diversos works e units trabalhando simultaneamente, né? E dentro dos work units nós temos os extractors, os data writers e temos os data publishers, que eles servem para extrair, escrever e publicar nos destinos, né? Sucessivamente. E em paralelo a isso nós temos rodando as métricas e os monitoramentos, né? Que a gente pode acompanhar como está se sucedendo essas tecnologias. E é isso. Agora eu vou falar um pouco sobre as tecnologias semelhantes, né? E o porquê, a minha opinião, de você não utilizar o Apache Goblin, tendo em vista todas essas outras tecnologias disponíveis, né? Aqui, abrindo um parêntese, eu encontrei um problema muito grande para lidar com o Goblin, que foi simplesmente a imagem dele no Docker não existe. Então, assim, eu tive que fazer outras cambalachos aqui, tentar instalar sem ser no Docker, e foi uma complicação danada. E assim, embora eu esteja apresentando, não foi uma solução que eu gostei, entendeu? Eu acho que existem soluções melhores que lidam com os mesmos problemas no mercado. E aqui eu citei algumas. Primeira, a Apache NIF, que é uma ferramenta de gestão de dados que fornece uma interface gráfica para design de fluxo de dados entre sistemas heterogêneos. Ou seja, a primeira vantagem dela sobre o Goblin é que ela nos fornece uma interface gráfica, e assim, para lidar com problemas de Big Data, eu acho que isso é muito importante. O segundo é o Apache Kafka, que eu até mostrei que o Goblin ele se integra com esse Apache Kafka, que ele é uma ferramenta de integração também de dados que fornece uma interface gráfica para design de fluxos de entrada de sistemas. E ele é altamente, assim, ele consegue realizar diversas tarefas, entendeu? Aí depois a gente tem o Apache Flame, que é um serviço de coleta e agregação de dados. Aí tem o Apache Airflow. O Apache Airflow, ele é uma plataforma de orquestração e fluxo de trabalho, usado para agendar e monitorar tarefas relacionadas. E temos para mim o melhor de todos, né, o Google Cloud Dataflow,
que é uma ferramenta de processamento de dados em tempo real, e Enlot, que oferece modelagem simplificada de pipelines de dados. Por ser uma ferramenta da Google, eu acredito que seja a melhor daqui. Esse e o Kafka, na verdade. E eu acho que todas elas são alternativas muito melhores ao Apache Goblin. Enfim, essa foi a minha apresentação. Meu nome é Matheus e espero que todos estejam bem. Até a próxima.